Mais um podcast começando aqui no De Gramado para você, na Casa da Juventude, ou melhor, na Pousada Vista do Lago, antiga Casa da Juventude, trazendo muita cultura e hoje com a honra de estar aqui do lado da primeira prenda juvenil do estado, Gabriela Tenkrause. Que satisfação, a gente já teve esse papo e eu vou rolar essa conversa, vou fazer um misturado, Gabi, porque a gente vai falar da faixa que veio, ela tava num nervo altíssimo, que bom te receber com essa faixa. Seja muito bem-vinda de novo. Obrigada pelo convite de vir aqui contar um pouquinho sobre a minha experiência. Já conversamos antes e eu transpareci um pouco da minha ansiedade para que chegasse esse concurso. Verdade. No fim, deu tudo certo. Obrigada, então, mais uma vez, por me deixar, depois desse momento, vir aqui contar a minha experiência. Eu acho que esse momento não podia faltar. A gente tinha que complementar, até porque a tua trajetória te levou a este lugar e vai te levar a lugares mais longe ainda, né? Como é que é estar com o peso desta faixa? Olha, é claro um peso de representar da melhor forma a juventude tradicionalista, representar aquilo que eu conquistei. Mas muito mais do que esse peso da faixa, que é mais um pedaço de couro, mas sim os compromissos que nós temos com o tradicionalismo, com o movimento tradicionalista gaúcho, o que para mim mais importa, independente de tudo isso, é o amor que eu sinto, toda a dedicação que eu tive para poder alcançar essa faixa. Então, para mim é isso que fica, independente de qualquer compromisso muito forte que eu tenha que ter, ou qualquer abdicação, como se fala? Qualquer abdicação que eu faça por causa dessa faixa, os compromissos, para mim o amor é muito maior, então faz tudo valer a pena. Pois é, foram várias etapas para te chegar a ser prenda do estado, né? Foram várias etapas. Eu entrei no CTG Manotaço em 2022. Aqui da nossa região, aqui do nosso aqui de Gramado, CTG Manotaço. 27ª região. Em 2023 eu concorri no concurso interno, então eu fui primeira prenda do CTG Manotaço. No ano seguinte, como eu havia ganhado no CTG, eu concorri na região, a 27ª, porque o nosso estado é dividido em 30 regiões. Canela, Gramado, Picada Café, Nova Petrópolis, Jaquirana fazem parte da 27ª região. Eu concorri na região, ganhei na região e no ano seguinte, no caso esse ano de 2025, concorri no estado. E fora essas etapas, tem algumas tarefas dentro dessas etapas que vocês têm que concluir, né? Sim, assim, o concurso para as prendas se baseia em várias provas. Nós temos a prova escrita, que são 30 questões objetivas, mais uma redação que fala sobre temas da atualidade que envolvam o tradicionalismo. Então, por exemplo, como os centros de tradições gaúchas podem auxiliar na modernidade líquida na construção da identidade do jovem. Coisas nesse sentido que vão ao encontro do propósito do movimento tradicionalista gaúcho, que é auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais. Então, nós temos a redação, temos a prova escrita, com geografia, história, tradição e tradicionalismo do Rio Grande do Sul. São mais ou menos 20 ou mais livros que nós estudamos, 20 livros bibliográficos, com conteúdos prescritos. Então, toda a história do nosso estado, desde 1626 até os últimos tempos. Toda a geografia do nosso estado. Enfim, às vezes até caem algumas coisas envolvendo a história do nosso Brasil, né? Porque o Rio Grande do Sul é um estado do Brasil, então a gente acaba estudando indiretamente. Além disso, nós temos a parte artística, que são 2 danças, uma dança de salão, que seriam as danças de baile, vaneira, valsa, enfim, e uma dança tradicional, que é aquelas que a gente dança em invernada, que seria tatu com volta no meio, tatu de castanholas, pezinho, maçanico. Então, a gente pode escolher entre essas danças. Além disso, nós temos que ou cantar, ou declamar, ou tocar um instrumento. E além disso, nós vamos sortear um tema uns 15, 20 minutos antes da nossa apresentação e vamos ter que falar a respeito desse tema. Que é a prova oral. Que é a nossa famosa prova oral. Qual delas dá maior friozinho na barriga? Porque tu cantaste
lindamente, Ai, muito né? obrigada. Quem acompanha, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para assistir, né, toda essa trajetória da Gabi. Mas qual é que dá mais friozinho na barriga? É a oral? É onde tu tem que te fundamentar e não pode te contradizer, né? Eu acho que a gente fica nervosa. Eu sei por mim, quando eu vou falar alguma coisa que eu tenho que falar, que alguém diz, o que tu pensa a respeito disso, né? A gente tem que se posicionar. Ou é a escrita que tu vai ter que recordar tudo que tu leu, e aquele peso de lembrar das páginas da história. E se bem que a história já é uma coisa que tu vem trazendo, o CTG mesmo já ativa isso, né, várias e várias vezes. Qual é que dá mais nervoso, assim? Olha, nervoso na hora, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. Então eu não posso dizer que eu tive muita dificuldade com a prova oral. Mas acho que sim, a prova oral foi a que deu mais o nervoso, assim, porque são temas muito amplos, a gente pode falar muita coisa e a gente vai buscar sempre apresentar argumentos bons, apresentar argumentos que façam sentido, trazer não só argumentos do MTG, mas também filósofos de fora, frases de pessoas de fora, teorias de fora. Então fazer toda essa interligação de ideias na hora, no momento da tua vida, com certeza traz um frio na barriga. E por vezes a gente pode acabar falando rápido demais, às vezes emendando um tema no outro, esquecendo do que a gente estava falando no princípio. Isso aconteceu comigo 2 vezes durante a minha prova oral. Houve 2 momentos em que eu meio que parei assim por alguns segundos e eu, meu Deus, o que eu estava falando? Porque eu falo muito. Então eu acabo entrando num assunto, começo a falar sobre esse assunto e entro em outro assunto. Só que eu não concluí a ideia do primeiro assunto. E daí, para eu lembrar qual que era o primeiro assunto para concluir a ideia, às vezes me dá um pause. Mas, de certa forma, então, sim, foi o que deu mais frio na barriga. Mas, ao mesmo tempo, foi um dos que eu mais gostei, porque foi o lugar onde eu pude mais expressar o meu amor por falar, principalmente da cabeça, assim, o que vinha no coração eu falava. Até porque é um momento onde a gente se diferencia dos demais, Sim, né? com certeza. A gente que tá concorrendo, eu nunca concorri, gente, não, nem vou me incluir nessa, né? Mas eu acho que é um momento que você se destaca, vou corrigir a frase, né? Consegue mostrar quem são, Sim. né? Sem tá mascarado com alguma coisa, um texto decorado, né? Embora eu acho que faça um rascunho sobre vários temas, né? Chegou a fazer isso? A gente faz assim. Pelo menos eu peguei os temas que já haviam saído antes nas cirandas, nos entreveros, coloquei tudo num caderno e fui fazendo redação de todos esses temas. Então, tudo que já cai, o sentido da prova oral, que é a filosofia do movimento, eu já tinha me preparado. Então, independente do tema que viesse a cair, com certeza teria alguma ligação com aqueles que eu já havia feito, que eu já havia falado e que eu já havia escrito. Então, para mim, de certa forma, isso tornou a prova oral mais fácil de criar as ideias, de trilhar um pensamento lógico na hora de expor as minhas opiniões. Mas falando, além disso, tu falou sobre a questão de na prova oral é um momento que a gente se destaca, que mostra a nossa essência. Eu tenho uma coisa bem engraçada que aconteceu na minha prova, que o meu namorado, hoje o Cauã, que na época não era meu namorado, mas que a gente já estava junto, éramos amigos, ele estava na primeira fileira ali me assistindo. E quando eu saí do palco, uma das primeiras coisas que ele me falou foi o seguinte: quando eu estava na tua prova oral, teve um momento que eu fui falar da chaleira, do fogo de chão. E eu comecei a pular na minha prova oral pra mostrar, esse é o fogo de chão, E fui pulando e fui, me soltando. Ele disse que na hora que eu fiz isso, ele parou e ele pensou e falou pras pessoas: ou essa guria vai zerar a prova oral, ou ela gabarita. Porque vai ser uma das opções. Ou os jurados vão achar que ela tá ali dando uma palestra, ou eles vão zerar totalmente a prova oral dela. Porque sempre foi uma questão de tu fazer a prova oral de forma muito séria. Mas eu sou uma pessoa que acho que já deu pra perceber, tanto eu quanto a mãe, a gente fala, a gente muda o tom, a gente vai se mexendo, sabe? Eu não consigo ficar parada. E daí eu fui do meu jeito, tentar demonstrar aquilo que eu pensava. Então muitas pessoas ficaram assim, meu Deus, ela tá pulando na prova oral dela. Não é exatamente pular, mas se movimentar de uma forma um pouco mais solta, mais leve na prova oral. A gente tem isso nos concursos do movimento da declamação, a gente percebe muito as regras, né? De ficar parado. Eu
como comecei agora a concorrer, declamando. Então antes eu declamava de brincadeira, então agora eu comecei a concorrer. Então é difícil para mim ficar paradinha, cravada com os pés ali e tendo que lembrar dos textos, usar só as mãos, né? Eu me sinto assim meio robô, né, falando assim. Sim. Mas tem isso, né, do movimento ter essas regras, justamente acho que para dar uma fertilizada na mente, né, fazer com que quase a gente fale com os olhos, né, sobre aquilo que está dentro do coração, do que a gente estudou. São muitos conteúdos, eu acho que o movimento ele traz isso, te prepara para uma vida diferenciada, né, porque para qualquer oportunidade que tu for agora, qualquer caminho, qualquer área, tu vai ser outra mulher, né? Sim, com certeza. O teu preparamento vai ser outro para uma entrevista, a tua preparação, a maneira como tu vai te colocar frente às pessoas é diferente. Como é que foi o desfile no estado, o 20 de setembro no estado? Então, antes entrando na questão do movimento, eu sempre digo que a escola ensina as coisas teóricas. O CTG ensina a forma prática. Então, dentro de uma entidade tradicionalista, nós aprendemos a conviver entre gerações, porque no mesmo ambiente em que eu estou aprendendo com uma criança, eu estou aprendendo com um senhor de idade. Isso em poucos lugares se observa de forma tão plena como dentro de uma entidade tradicionalista. Mas, além disso, nós aprendemos a como nos portar, deveria ser ensinado o respeito, todas essas questões éticas, valores que estão na essência do gaúcho. Então isso tende a ser muito preservado até pelos princípios da Carta de Princípios do Movimento, que sempre fala dessas questões da ética do gaúcho. E para mim, eu disse lá no 20 de setembro, em Porto Alegre, foi uma experiência com certeza única, que eu nunca vou esquecer, porque sempre foi um sonho. Sempre foi um sonho desfilar ao lado de uma gestão estadual pelas ruas de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que tem muita história, é a nossa capital, então com certeza o simbolismo que teve aquele momento foi muito, muito grande na minha vida. Porque além de carregar, quando a gente fala carregar o peso que tem a faixa, é tudo isso, todo esse conhecimento, todo esse aprendizado, pessoas que te ajudaram a construir cada passo que tu deu. Tu comentaste na tua mãe, a tua mãe é uma força ímpar, né? Na tua vida, é um espelho para ti, eu acredito, né? E que hoje é um maior tesouro que ela tem ali junto com o pequenos, né? De dar esse caminho, essa orientação e mostrar e te fez perceber que esse caminho também é tão teu quanto dela, né? Vocês conseguiram criar identidades diferentes, né? Como é que é para ti ver a tua mãe com a faixa? Como é que foi ver a tua mãe primeiro, tu com a faixa? Porque ela já era aprendendo de faixa. Quando ela te olhou, como é que foi esse encontro assim, de olhares? Assim, eu sempre levei a minha mãe como uma grande inspiração. Para mim, ela, dentro do movimento tradicionalista gaúcho, ela é uma mulher muito inspiradora, no sentido da forma como ela pensa, a forma como ela se porta, as coisas que ela imagina, a forma como ela lidera. Então, para mim, ela sempre foi uma mulher muito forte, uma mulher de inspiração. Então, não posso dizer que não, eu não buscava ser como ela, porque sim, eu me inspirei muito nela para poder concorrer. Ela foi uma das minhas maiores motivações para ir concorrer. Tanto que no momento em que eu ganho, que anunciam na faixa lá em Tramandaí, minha mãe estava do meu lado e ela foi uma das primeiras pessoas depois que eu fui abraçar, assim. Depois até que eu voltei de receber a faixa, eu fui abraçar ela porque é um sentimento, assim... Eu sei que também sempre foi o sonho dela ter uma filha com faixa. Eu não posso negar, sempre foi o sonho dela. Teve um momento que eu me afastei do tradicionalismo. E às vezes eu até perguntava pra ela como é que ela se sentia em relação a isso. E ela sempre me disse, eu gostaria que tu participasse, mas a escolha é tua, a vida é tua, eu não vou te forçar a fazer algo que tu não quer. E pra mim, se tu está fazendo algo que tu está feliz, é isso que importa. E naquele momento eu fazia outras coisas que me deixavam feliz. Tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas quando eu decidi concorrer e que eu fui concorrer, ela me olhou e disse, não, tu não vai ficar aqui em casa pra concorrer. Ela não queria que eu concorresse. Tipo, ela queria antes, mas quando chegou a hora de eu dizer, eu quero concorrer, ela pensou, não, tu não quer concorrer. Porque é um trabalho muito grande a ser feito. É um estresse que acaba passando pela questão de querer estudar, a questão de se cobrar. Ela também tinha muito medo que vinculassem a minha imagem à dela,
Com certeza acontece, mas a questão de, ela ganhou porque é filha da Carla. Ou, por exemplo, se eu ganhasse, iam dizer que eu ganhei por causa dela. Se eu perdesse, iam ficar aquela imagem. Como que a filha da Carla perdeu o concurso? Então, que coisa difícil isso, né? É muito difícil. Então, sempre fica esse peso, sabe? Mas, pra mim, com certeza não escolheria outra mãe. Eu até falei no meu concurso que, sim, eu terminei minha prova oral dizendo que sim, eu sou filha da Carla Ten. Porque as pessoas me conhecem como filha da Carla, muitas pessoas. Agora eu tenho criado a minha identidade, mas eu não posso negar que eu não sou filha da Carla. Eu sou filha da Carla e com muito orgulho. Então, pra mim, com certeza, eu não trocaria ela por nenhuma outra mãe. Ela é minha maior inspiração nisso. E eu acho que ela acaba sendo a tua baliza, realmente, né? Ela é aquela, então tu quer, então eu vou te mostrar qual é o compromisso que tu vai ter que ter. Exato. Né? Até porque, como ela já esteve nesse lugar, ela tem fundamento para te dizer as coisas, né? Com certeza. Então, claro que, com certeza, também acho que tu espanou a rosca algumas vezes, né? Mas que ela conseguiu te puxar para o lugar e conseguiu te acalmar e tranquilizar. E quem te conhece, dependendo da tua mãe, percebe a tua perseverança. Herdada de berço ou não, mas é tua personalidade, é tu que conquistou isso, tu foi lá fazer a prova, tu falou, tu te mostrou, e com certeza ela tem mérito, mas não maior que o teu, de ter trazido a faixa, porque eu acho que qualquer concurso, né, ganha aquele que mais se dedicou. Com certeza. Ganha aquele que mais se doou, né, porque todas são capacitadas, né? Mas lá o brilho não adianta, naquela hora é aquele 1/10, 2/10, que deve fazer o segundo e o terceiro se engolirem, né? Era só, mas a gente nunca sabe, né, o só. Exatamente. Pra mim, eu sempre tinha essa imagem na cabeça, porque assim, temos a prova escrita, eu não falei antes da mostra folclórica, que nós recebemos um tema do movimento, nós temos que fazer uma pesquisa sobre esse tema e apresentar de forma criativa e ainda fazer um relatório de atividades. Minha mãe foi fundamental nesse quesito, ela me auxiliou muito na montagem da mostra, na questão do relatório, enfim. Mas tinha só uma coisa que eu não dependia de ninguém, uma coisa que só eu podia fazer por mim mesma. Claro, todas as outras coisas também, falar, dançar, só eu que poderia fazer. Mas uma coisa que pesa mais, que seria a prova escrita. Ninguém pode pegar o conteúdo e colocar força na minha cabeça. Somente eu poderia estudar, me dedicar e conseguir, então, realmente entender o conteúdo e decorar o conteúdo que era necessário. E foi isso, então, que teve toda a mudança no meu concurso, porque eu tive uma média de 96, quase 97 pontos, e foi um disparado, desde a prova escrita, se fosse pegar só a prova escrita, eu já ficava pontos à frente, assim, eu já tinha uma média que eu poderia perder na artística e mesmo assim continuar em primeiro. Mas foi tudo com base de dedicação. Eu estudei muito, eu estudava cerca de 11 horas por dia antes da ciranda, naquele 1 mês antes da ciranda. Então... Pensem nisso, isso é quase um concurso público, né? Mais conteúdo às vezes, talvez. Talvez mais literalmente. Conteúdo. Mas estudar sobre algo que se gosta, parece que nem estudo às vezes, né? Exato. Tu só vai reforçando aquele conteúdo. Teve maneiras diferentes de estudar, do que só ler? Tu buscou ferramentas diferentes de memorizar o conteúdo? Olha, cada mês eu estudava de uma forma diferente. Eu nunca consegui manter foco em uma forma só de estudar. Eu sempre ia modificando. Então, teve um mês que eu montei flashcard, teve mês que eu só fiz resumo, teve mês que eu só li, teve mês que eu só fiz questão, e assim eu ia mudando e intercalando as formas de estudo. Mas pra mim, o que mais funciona e que eu percebi que eu preciso pra entender é escrever. Eu preciso pegar o tema e escrever e fazer o meu resumo da minha forma pra compreender e realmente decorar e absorver o conteúdo. Então, pra mim, a escrita foi a minha... Até porque eu acho que quando fecha os olhos, né, daí tu lembra onde é que estava no momento de escrever, Exatamente. né? Essa foi a técnica que eu fiz quando eu tive que fazer 9 cadeiras na faculdade. Que eu peguei 2 semestres seguidos assim e eu passava meus cadernos ali antes da minha prova.
Muito, muito bem pensado. E os vestidos? Tem muita gente aí que vai querer saber sobre vestidos, né? Tu tem um roupeiro com os 38 vestidos. Doação, presente. Gente, como é que é esse universo dos vestidos? Conta pra gente. Olha, eu acho que é como uma mulher gosta da moda, gosta de comprar calça nova, gosta de comprar blusa nova, prenda gosta de vestido camafeu e flor e coisas do tipo. Eu tenho bastante vestido pra mim, na minha opinião. Não chega a ser 30, eu acho, pelo menos, não sei. Eu acho que sim, um por dia, imagina. Agora mesmo a roupilha tem que ser um pra cada evento. Mas Um de manhã, um de tarde, um de noite, a gente já dobrou pra 90. muitos dos vestidos que eu tenho ou foram refeitos da época da mãe, que tipo, ficou vestido da mãe e da tia e a gente remodelou eles, mandou na costureira pra arrumar algumas coisinhas e mudar algumas coisas e hoje eu consigo usar. Outros vestidos eu ganhei de outras prendas, como da Mariana Malman, que foi uma prenda do estado e ela acabou se mudando para outro estado e me deixou alguns vestidos. Outros a gente mandou fazer, então tem várias, assim, misturanças de vestido, mas eu amo. Tem um preferido, assim, aquele que tu bateu o olho e disse, aquele eu vou usar várias vezes, eu já tô afim com... Se eu te disser que não, eu gosto da maioria dos meus vestidos, assim, eu tenho uma paixão por quase todos eles. Realmente, eu não consigo escolher um. Eu gosto de todos eles. E quando tu acorda, o que te inspira a escolher o vestido do dia? É o clima? É olhar pra rua? É ouvir uma música? Como é que tu escolhe teu vestido? Porque isso vai inspirar as meninas, né? Eu vi pela minha filha agora, porque com qual que eu vou? E eu disse, meu Deus, tem 3, né? Sabe que, tipo, dependendo do evento, quando a gente quer combinar vestido, que às vezes a gente combina entre as prendas que vão a cor do vestido. Então depende disso. Outro ponto é, quando meu namorado vai no evento, eu gosto de combinar com ele com a cor do lenço, a cor da pilcha. Que lindo. Então também depende das pilchas que ele tem. Mas se não, eu só olho se é a ocasião, porque tem os vestidos mais específicos para baile, para eventos mais formais, e tem vestidos específicos para outras atividades. Então eu observo qual é a atividade, se eu vou usar aquele vestido que é mais delicado, ou mais, por exemplo, tá muito quente. Eu não vou usar um vestido que é muito quente num dia quente. Eu vou usar um vestido mais fresco. Então, por exemplo, o Lenate, que é 40 graus, eu não vou pegar um vestido escuro, eu vou pegar um vestido claro, vou pegar um vestido mais aberto. Então, tudo depende do clima, do evento que eu vou e também do que minha mãe disser que é pra eu usar. Adoro isso. Que mãe sempre sabe, eu sempre pergunto, mãe, que vestido tu acha que eu vou? Tá certo. E agora a tua agenda mudou, né? Como é que tu vai conseguir levar, porque é um ano de gestão, né? Nesse um ano inteiro, são vários compromissos. Já tem a escola. Ela já ri, porque ela já tá... Eu imagino como é que ela não tá, assim, tipo, ela deve estar contando horas. Hoje eu vou dormir 4, hoje 2:30, só isso. Como é que ficou o teu sono e a tua rotina? Porque nós estamos no meio das aulas. Estamos, assim, Os professores estão felizes? Estão, graças a Deus. A minha escola, que é a Copec de Canela, eles apoiaram muito e apoiam muito a questão da ciranda, da cultura gaúcha. Então, muitas vezes, sim, eu tenho que faltar à escola por outros compromissos. Mas eles compreendem. E como eu sempre fui uma boa aluna, eles sabem que depois eu vou recuperar, que eu consigo compreender mais facilmente. Então, às vezes, aquela aula não seria tão necessária para mim. Não digo... Deu pra entender o que eu quis dizer, né? Deu. Então, porque não é questão de que o conteúdo não é importante, de que a aula não é importante. Mas que eu tenho essa facilidade. Então, de absorver o conteúdo, exatamente, de entender melhor. Eu tenho muito a agradecer a Copec por esse apoio que eles me deram, tanto na preparação para a ciranda, naqueles meses antecedentes, um mês antes, quanto depois da ciranda com os compromissos que eu tenho. Mas ainda assim, é muito difícil. Porque eu preciso de atividade física para ficar bem. Eu preciso de uma atividade física. Todos nós, na verdade, precisaríamos. Então, eu chego da escola 12:30, tenho que comer, daí tem que arrumar coisas se tiver algum compromisso. Se eu tenho compromisso de prenda, tem que se arrumar para prenda, tem que passar vestido, tem que arrumar cabelo, aí tem que comer, não dá para esquecer de comer, aí eu tenho que chegar a fazer tema, aí eu tenho que fazer uma atividade física, aí às vezes tem ensaio de noite. Aí é um bololô e tem prova. E tem prova. Mas até o momento está dando tudo certo. Semana Farroupilha, por exemplo, foi uma semana bem corrida, que eu acho que eu dormi a semana inteira com anágua,
Tipo, eu não tirei a água do corpo, eu Adoro. dormia, eu tomava... Pra quem não sabe, eu vou deixar aqui o link pra eu tomava saber, banho, óbvio. Eu tenho mais de uma nágua, então eu ia trocando, mas eu dormia de meia calça, bombachinha e a nágua, que é como se fosse uma saia de Querida. armação. Porque depois era só acordar no dia seguinte e tava pronto. Estava pronta, facilitou a tua Facilitou. rotina, tá certo. Gabi, mensagem para as meninas. Hoje, aqui nesse momento, é realmente a gente fazer um fechamento, né? Porque a gente fez toda uma entrevista antes, né? E a gente voltaria, então, se tu tivesse com a faixa, agora a gente faz essa colagem. Então, eu quero que tu deixe para as meninas que se inspiram, né? Que vivem o tradicionalismo, que querem ser prendas. Qual é a mensagem que tu tem para passar para elas? A mensagem que eu deixo é que nenhum sonho é impossível se houver dedicação. E aqui estou eu comprovando esse fato. Eu me dediquei muito para esse concurso, era um sonho, e se a gente realmente se dedicar e colocar esse nosso sonho em foco, nada é impossível. Talvez a gente tenha que tentar mais de uma vez, talvez sim, mas o importante é a gente nunca desistir desse sonho, porque com persistência tudo é possível. E vem aí a faixa de adulta? Ah, não sei! Isso fica pro próximo capítulo. Próximo capítulo. Estive aqui na companhia querida da minha amiga Gabi, primeira prenda juvenil do estado do Rio Grande do Sul, prenda aqui do Manotaço, da nossa cidade de Gramado. E também vou pedir para ela deixar um convite para você vir. Nós estamos com o último final de semana gravando agora esse programa no último final de semana do Festival Gaúchos. A agenda também deve estar, né? Eles devem estar te querendo também, né? Mas estamos chegando pro Natal Luz, né, Gabi? Estamos chegando pro Natal Luz. Então, vocês que estão assistindo esse programa, deixo aqui o meu convite para vocês virem conhecer um pouquinho de Gramado, essa cidade tão bela e que nos próximos meses, dias e semanas está vivendo a sua alta temporada com o Natal Luz, que é a maior festa de Natal do nosso país. Então, venham conhecer um pouquinho do meu município. Convite feito, muito obrigada, até o próximo Degramado para você. Obrigada, Gabi. Obrigada.